mais tempo. Agradece a organização. Muito obrigada. A Carmen incumbiu-me desta tarefa penosa de fazer Vicente, onde a Ana Paula também fez de ernesto, então não havia uma de usar máscaras, não é? E o trabalho da Carmen intitula-se Cenografias e Cinegrafias do Olhar e da Memória. Ainda bem que ela escreve na segunda pessoa do plural. Então sinto-me incluída também. A nossa intenção, com base em Campo de Trânsito de João Paulo Borges Coelho e em Virgem Margarida de Licínio Azevedo, discutir de que forma o romance e o filme representam a ação opressora dos campos de reeducação em Moçambique e não só. Durante os anos 1980 e 1990, pesado silêncio pairou sobre a existência desses campos. Silêncio rompido pela arte 2 décadas depois. Primeiramente pela literatura, em 2002, com o livro Do Reino dos Abutres, de Ungolani Bacacosa, com o Campo de Trânsito de João Paulo Borges Coelho, em 2007. Depois com o cinema, com o filme Virgem Margarida, produzido em 2012. Embora tanto o romance de Borges Coelho quanto o filme do Licínio tenham como cenários campos com prisioneiros forçados a viverem em estado de exceção, as abordagens e estratégias estéticas utilizadas em Campo de Trânsito e Virgem Margarida são diferentes. Nossa análise procurará apontar isso. Abordaremos primeiramente o romance e a seguir o filme. Destacaremos alguns pontos de contacto e diferenças ao final. E a Carmen divide o texto em 2 partes. Esta primeira parte intitula Campo de Trânsito, Cenografias do Absurdo. Começa com uma citação de Albert Camus, que vou ler. Numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem qualquer. A narrativa de Campo de Trânsito se abre com 3 pancadas na porta do apartamento do protagonista lugar. O som surdo se repete até ele vir atender. As pancadas funcionam como as batidas de Molière, que nos teatros em geral servem para pedir silêncio ao público, avisando que a peça vai começar. Em espetáculos teatrais clássicos, é o contra-regra quem bate o cajado no palco, marcando a entrada e a saída das personagens, sendo responsável pela mudança dos cenários. No romance de João Paulo, Bexigoso, o personagem que veio de ter Mungau às 5 da madrugada, pode ser considerado uma espécie de contra-regra, pois é quem faz soarem as mencionadas batidas que acorda o protagonista e dá a este ordem de prisão, levando, sem explicações, para uma cela do comando central da cidade. Enquanto no filme Virgem Margarida os espaços são bem delimitados, a capital moçambicana, Maputo, e os campos de reeducação no Niassa, ao norte de Moçambique, no romance Campo de Trânsito há uma indistinção geográfica. Os campos de trânsito podem estar no território moçambicano, mas também em outros lugares e países. Tal imprecisão topográfica foi registrada por Nasir Khan em seus estudos sobre João Paulo. É instigante a posição do narrador, que assume um ponto de vista heterodiegético, demonstrando onisciência em relação ao narrado, porém, por vezes, adentrando os pensamentos das personagens, o que acarreta a diminuição da distância própria de narrações em terceira pessoa. Penetrando no fluxo mental do protagonista, o narrador acompanha-lhe as dúvidas, digressões, medos, por meio de um narrar lento, arrastado, que expressa os sentimentos de Mungau diante do sem-sentido da vida naquele campo. No escuro, as sombras da noite tingem o discurso enunciador. As descrições não só da cena inicial, mas de outros cenários e paisagens. Há um clima de suspense, de desnorteamento, pois Mungau e os demais presos desconhecem as razões de suas detenções. Uma frase do protagonista perpassa o início do romance. De que me acusam? Tal interrogação se intercala ao narrar e às detalhadas descrições do narrador. O enredo se tece em atmosfera lúgubre, de mistério, angústia, incerteza. A palavra escuro e vocábulos do mesmo campo semântico atravessam a narrativa.
São evidentes características do teatro do absurdo no romance de João Paulo. Na peça O Rinoceronte, de Ionesco, a cidadezinha cenário é uma qualquer de um país imaginário, funcionando como metafórico espaço de opressão para todos. Em Campo de Trânsito, a cidade em que morava Mungau e o campo de trânsito também não são nomeados e alegorizam a ambiência opressiva que se abate sobre os personagens. Os dois textos lançam um olhar de estranheza em relação a regimes totalitários. Em ambos, o onírico exprime os paradoxos gerados pelas arbitrariedades e abusos de poder. Teatro do absurdo, denominação criada em 1961 por Martin Esslin, diz respeito aos espetáculos cujos enredos têm nonsense como traço recorrente, provocado por certas situações advindas de deformidades da realidade social. E cito: num universo repentinamente privado de ilusões e de luz, o homem se sente um estranho. Seu exílio é irremediável, porque foi privado de lembrança de uma pátria perdida, tanto quanto da esperança de uma terra prometida futura. Esse divórcio entre o homem e sua vida, entre ator e seu cenário, em verdade constitui o sentimento do absurdo. Fim de citação. Mungau é afetado por tal sentimento. Envolto nas penumbras de uma teatralidade absurda, é preso e transportado, inicialmente, para uma cela minúscula na cadeia da cidade. Como forma de reagir, em meio à resignação e ao espanto, inventa o teatro da imaginação para manter alguma dignidade. A cela se torna um palco. A plateia se encontra na escuridão, o trapezista se revela a metáfora do equilíbrio que procura manter, até que desperta com a queda do equilibrista. É noite, o vazio e a solidão o invadem. Na plateia, a vista de Bexigoso, personagem que, descobre depois, é o responsável por levar grupos de detidos para os campos de reeducação, campos, na verdade, de trânsito para a morte. Após dias presos no Comando Central, Mungau e outros detidos são levados por caminhões a um aeroporto, onde são forçados a entrarem num avião que voa para longe do urbano. Ali, outros caminhões os esperam para os encaminharem ao campo de trânsito, localizado em território bem distante, cercado por florestas densas de um verde escuro ameaçador, cheias de animais ferozes. O narrador descreve minuciosamente as paisagens que se afiguram como cenários dantescos. Ao chegarem ao campo, o detalhamento descritivo se exacerba. São muitas as repetições e redundâncias discursivas, outra característica marcante do teatro do absurdo. O olhar do narrador vai deambulando pelo espaço do campo, acompanhando o olhar de Mungau. Como um olhar câmara, vai cinematograficamente captando paisagens, outros prisioneiros, as casas, certos objetos. Efetua cortes, passa de um plano ao outro. Cria cenografias que representam o absurdo da perda de liberdade. Mungau, logo que detido, se perguntava constantemente por que motivos o haviam prendido. Depois foi-se adaptando, procurando sobreviver e não mais questionou. Ao entrar em contacto com o diretor do campo, foi percebendo as negociações que eram feitas, simbolicamente, para a sobrevivência ali. São exemplos desses jogos de poder tramados com o diretor a aquisição da colher, da faca, do lápis e do caderno para a redação do encomendado relatório sobre os campos vizinhos, o antigo e o novo, cujos propósitos eram opostos, a recuperação da tradição e a criação de novas tecnologias. Mungau compreendeu que para viver ali tinha de se adaptar. Esslin e Ionesco, ao teorizarem sobre o teatro do absurdo, assinalam como traços recorrentes a violência, a opressão, situações tragicómicas, personagens repetitivas, monótonas, animalizadas, reféns de suas decepções e desesperanças. Em Campo de Trânsito, é caricatural e grotesca a descrição das personagens, havendo sempre uma associação destas com animais. Bexigoso ostenta pescoço taurino, o diretor tem mãos de aranha sempre a manipular o poder, a mulher do professor possui somente 2 dedos na mão que formam uma pinça de inseto, a filha do chefe da aldeia denominada garça desengonçada. As deformidades alegorizam conflitos e desarmonias sociais, a perda da condição humana.
Ionesco chama a atenção para uma das propostas do teatro do absurdo. Cito: fazer um teatro da violência, violentamente cómico, violentamente dramático. Exagerando os traços, ele caricatura a humanidade sem, contudo, traí-la. Fim de citação. Tal violência, oscilando do trágico ao cómico, gera um riso nihilista e amargo, que o discurso enunciador vai provocando nos leitores. Outra característica do teatro do absurdo, presente no romance, é o enredo monótono, cíclico, com personagens angustiadas apresentadas aos pares. Por exemplo, são amigos o chefe da aldeia e o vendedor de chá, o professor e o prisioneiro 13.2, são inimigos o diretor e o chefe da aldeia, o professor e o diretor. Este só valoriza o presente. Já o chefe da aldeia defende o passado e as tradições, enquanto o professor sonha com o futuro. Em Campo de Trânsito, as personagens, em duplas antitéticas, travam o tempo todo exacerbados jogos de e pelo poder. Estes acabam levando a um desfecho fúnebre, o assassinato do diretor. O mistério dessa morte permanece. Quem o teria apunhalado? Teria sido Mungau, o dono da lâmina fatal? A mulher do professor, a quem Mungau emprestara a faca, com quem o diretor se relacionava erótica e violentamente? O professor, por ciúmes da esposa? O prisioneiro, 13.2, amigo inseparável do professor? O chefe da aldeia que competia com o diretor? A narrativa termina em aberto e, ciclicamente, ouvem-se 3 pancadas surdas na porta que anunciam o fim do espetáculo. A mulher do professor arranca a faca do peito do diretor, devolve-a a Mungau, cospe no cadáver. A figura onírica do equilibrista surge à janela. Mungau é transferido para a cidade pelo bexigoso. O protagonista tentará obter respostas às suas dúvidas junto ao vendedor de chá. Mas este apenas vendia chá de cogumelos negros com efeito alucinogéneo e falava por fábulas, emitindo mensagens cifradas com palavras cheias de aliterações. Por exemplo, e aqui cito João Paulo, rotineiros, relatórios, ratoeiras, relacionamentos, rivais, reminiscências, reviravoltas, regresso. Fim de citação. Assim o enigma permanece indecifrado. A narrativa finda com o vazio, a solidão, o nonsense, a expressar o absurdo da existência daqueles campos. E agora a segunda parte, intitulada Virgem Margarida, a memória sombria dos campos de reeducação em Moçambique. O filme de Licínio Azevedo se abre com a imagem de uma poça d'água em meio a uma rua de barro da capital moçambicana. Um caminhão cheio de pessoas na carroceira celebra a independência, ostentando uma faixa com o slogan "A luta continua". Soldados da Frelimo percorrem a Rua Araújo, no centro de Maputo, e prendem prostitutas que ali circulavam à noite. Virgem Margarida focaliza a Operação Limpeza, realizada pelo primeiro governo da Frelimo, cujos objetivos eram livrar a nação de vícios antigos, lavar a cabeça de ideias colonialistas. A poça de lama no início do filme metaforiza a sujeira que, segundo a Frelimo, precisava ser removida do país recém-criado. Segundo o antropólogo brasileiro Omar Ribeiro Tomás, logo após a independência moçambicana, havia a ideia da construção do homem novo, cujos pensamentos e condutas deveriam seguir os princípios ideológicos do marxismo-leninismo. E cito: para os campos de reeducação iriam todos aqueles que, de uma forma ou de outra, traziam consigo em si elementos da velha ordem que se desejava eliminar: regras, feiticeiros, prostitutas. Fim de citação. O plano era criar também a mulher nova, aquela que deveria ser a esposa prendada do lar, mãe exemplar, descrente de qualquer religião. Para isso, as prostitutas das cidades necessitavam ser reeducadas em zonas rurais, afastadas do sexo e dos pecados da carne. Licínio, cinematograficamente, aborda justamente essa operação limpeza que recolheu muitas prostitutas e as levou à revelia para campos de reeducação na distante província do Niassa. Dentre as mulheres recolhidas foi por engano Margarida, moça de aldeia que tinha ido à cidade para comprar seu enxoval. No campo, camarada comandante Maria João
era quem condenava as mulheres ali aprisionadas, obrigando-as a trabalhar nas machambas, a construir palhotas, a fazer os serviços domésticos. Cozinhar, lavar, varrer, etc. Maria João se portava como se fosse um homem, um soldado da Frelimo. Tinha por princípios a disciplina, a moral, a hierarquia, a ideologia do Partido Revolucionário. Dava ordem unida às reeducandas e castigava severamente as que desobedeciam aos seus comandos. Aplicava tortura nas que se mostravam rebeldes, reduplicava a razão sacrificial, exercida pelo colonialismo, cuja prática assentava no mando, na violência, no castigo, na dor, na morte impostos aos colonizados. E cito, ferindo constantemente a humanidade dos submissos, multiplicando os golpes no seu corpo e atacando o seu cérebro com o intuito de criar lesões. Uma situação de Mbebe. Achille Mbebe, em Crítica da Razão Negra, aponta para o paradoxo do comando, explicando que este, ao mesmo tempo que tratava, também magoava. Os colonizadores consideravam os colonizados selvagens, otorgavam-se então o direito de tratar deles para que se tornassem civilizados e para tal os castigavam. Nos campos de reeducação moçambicanos, paradoxo semelhante é encontrado, pois os comandantes julgavam que cabia a eles o ensinamento da boa conduta às mulheres e, se estas não lhes correspondessem, impingiam-lhes torturas. No filme, as prostitutas apanhavam, eram colocadas dentro de um latão com água fria até ao pescoço, sofriam racionamentos de comida, eram obrigadas a correr de braços abertos como um avião, tinham de se arrastar no chão como bichos rastejantes, eram enterradas e ficavam apenas com a cabeça descoberta. Os castigos eram atrozes e inumanos, chegavam até a causar mortes. Fanon, em seu livro Em Defesa da Revolução Africana, adverte: o colonialismo não se entende sem a possibilidade de torturar, de violar, de matar. As violências praticadas nos campos de reeducação moçambicanos têm assim suas origens explicadas no interior do sistema colonial. Mbebe observa que o colonialismo desenvolveu com a África uma exploração a partir dos desejos dos colonizados. O estupro de Margarida pelo comandante Felisberto evidencia que ele fora um reacionário tão ou mais machista que os colonialistas, cujos inúmeros abusos às negras faziam destas meros objetos de prazer sexual. A camarada Maria João, indignada, liberta as mulheres do campo. A narrativa fílmica termina em aberto. As mulheres vão seguindo pelas estradas em alegria desmedida. A câmara mostra Margarida guardando na bolsa um fruto venenoso. O leitor se pergunta: as mulheres chegariam vivas à capital ou seriam comidas por leões que cercavam o campo? Porque Margarida colherá aquele fruto de motivo? Ela o comeria se o noivo não a aceitasse? Tais questões ficam em suspenso. Tanto em Campo de Trânsito como em Virgem Margarida, o olhar crítico da enunciação atesta a persistência de sombras e fantasmas coloniais. O filme põe em questão a dicção monológica do projeto de nação que excluía tudo o que era divergente, ao idealizar o homem novo para Moçambique independente. O romance, sem delimitar a geografia de seu cenário, questiona amplamente qualquer sistema autoritário. Marcado pelo teatro do absurdo, o livro de João Paulo opera com cenografias oníricas, cujas imagens alegóricas expressam o nonsenso dos regimes de exceção. Segundo Joel Zito Araújo, o filme de Licínio consiste em uma cinegrafia de reflexão crítica, cuja linguagem é mais direta em relação à realidade social. Para o mencionado crítico de cinema, a cinematografia dos países africanos de língua portuguesa tem como modelo o cinema neorrealista italiano e o brasileiro, assim como os docudramas, mescla de documentário e ficção, em que os cenários são locais reais e os enredos são dramas verídicos vivenciados pelo povo que sofreu com as guerras. Embora Campo de Trânsito adote um narrar alegórico surreal e Virgem Margarida um discurso realista, o olho-câmara da narrativa de Licínio, bem como o método observacional do olhar do narrador de João Paulo, apresentam uma mirada descolonial, uma vez que, ao denunciarem clichês e ordens absurdamente impostas, efetuam uma revisitação crítica da história. Obrigada.